Eu quero só ler 2 versículos, o 14 e o versículo 15. E depois você vai pular um pouquinho para o 26, o 27 e o 28 do Evangelho de João. Hoje nós estamos tendo muitas dificuldades aqui com a internet para transmitir. Não sei se está online aí, para os irmãos tá, né? Então nós estamos tendo muita dificuldade. Já oramos, né? Já oramos, já repreendeu. Mas a gente tem consciência de que a gente está prorrogando uma atitude que a gente precisa ter, de ter a nossa própria internet aqui, o sinal da internet aqui conosco. Então os irmãos que estão em casa, graças a Deus, podem estar conectados conosco. E vamos ler o versículo? O Evangelho de João, no capítulo 10, o versículo 14 e o versículo 15. Vamos ler juntos? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. E o versículo 27 e 28, parece que é uma repetição. Vai o Senhor falar mais uma vez. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então diga glória a Deus, porque eu sou de Jesus e ninguém pode tirar de suas mãos. É verdade ou mentira isso? Então vamos viver isso. Não adianta ficar com medo do inimigo, ficar com medo disso, ficar com medo daquilo, porque ele não perde nenhuma batalha. Jesus, ele nos tem em suas mãos pelo preço que ele pagou por nós, ele nos comprou e ninguém pode tirar das suas mãos. É ele que dá. É ele que dá. Interessante que quando a gente olha esse contexto, mais uma vez falando sobre a ideia dessa parábola ou dessa exemplificação da relação de Jesus com as ovelhas, nós vamos encontrar quase que todos os patriarcas, quase que todos os principais personagens do Antigo Testamento perfazem também essa mesma postura de serem pastor. E a Bíblia vai registrar em Gênesis capítulo 4 que o primeiro registro do exercício do pastor foi Abel. A Bíblia diz que Abel era pastor de ovelhas. Era pastor de ovelhas. E aí nós vamos encontrar a tríade patriarcal: Abraão, Isaque e Jacó, todos três pastores de ovelha. Nós vamos encontrar um outro personagem também que é muito significativo, que é Moisés, também pastor de ovelha. E assim a gente vai observar e encontra inclusive também uma mulher que exerce o pastorado. Lá no registro de Gênesis capítulo 29, versículo 3, nós vamos encontrar Raquel como uma pastora também de ovelhas. Lógico que não é algo comum no Antigo Testamento, o exercício da profissão de pastor de ovelhas para a mulher, mas ela também era uma pastora. E nós vamos encontrar alguns profetas, como era Amós, que era um pastor de ovelha. Nós vamos encontrar reis, e o principal rei, que a Bíblia vai se referir a ele como pastor de ovelha, não apenas porque ele exercia a profissão de pastor de ovelha, mas também porque ele viu Israel como um grande rebanho, foi o rei Davi. E que é um exemplo clássico no Antigo Testamento de alguém que exerceu essa sublime missão. E por que é uma sublime missão? E que nós, em momentos posteriores, nós vamos falar dos subpastores, não é? Os subpastores, aqueles que recebem de Deus o comissionamento para cuidar das ovelhas dele. É sub porque o sumo, supremo, o bom, o perfeito pastor é Jesus.
Os subpastores todos são falhos, todos. Mas quem exerce essa profissão no contexto judaico, exercia uma das principais profissões do Antigo Testamento, que hoje não é tão evidenciado, mas ainda existe, que é pastorear ovelhas, cabras, cabritos, como é o grande rebanho do povo de Israel. Falamos a semana passada sobre a questão da configuração do que seria o aprisco, do que seria a porta, do que seria também as ovelhas, o pastor, que é essa imagem que nós vimos aí. Explicamos com alguns detalhes e os irmãos, creio que leram durante a semana, devem ter aprendido um pouco mais, porque quanto mais a gente lê, mais a gente tem um entendimento maior das Escrituras. A gente viu também as características das ovelhas, elas foram também colocadas nessa parábola, e há uma correlação de tantos personagens no Antigo Testamento com a própria relação de Jesus como bom pastor, para falar dos pormenores que esse exemplo pode trazer para a relação de Deus como o pastor, o pai de um grande rebanho de filhos e filhas, que essa é a ideia original. E nós falamos a semana passada sobre isso, que o objetivo de Jesus é ter um só rebanho e ele ser o único pastor. É isso que o texto está nos referindo lá no versículo 16, quando diz que haverá um rebanho e um pastor, e nós meditamos sobre isso e falamos um pouco sobre essas características que tem muito a ver com o humano, com as pessoas, essa característica que é muito parecida com as ovelhas. E hoje eu preciso falar um pouco mais sobre algumas características, ou falar um pouco mais, descrever um pouco mais sobre as ovelhas, para que a gente tenha maiores entendimentos quanto àquilo que é a relação de Jesus com as suas ovelhas. Se falamos na semana passada sobre características, hoje nós queremos falar também um pouco mais sobre tipos, tipos de ovelhas. E quem vai nos descrever esses 6 ou 7 tipos de ovelhas, e você também pode se enquadrar a uma delas, é o profeta Ezequiel. No capítulo 34, o versículo 16, ele vai trazer esses tipos de ovelhas, e que cada uma delas tem a sua particularidade, cada uma delas tem o seu perfil, e como o bom pastor ele vai conviver com essa adversidade de tipos de personalidade, de jeito de ser de cada um. E Ezequiel 34:16 vai dizer assim: procurarei as perdidas, trarei de volta as desviadas, enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca, a rebelde e forte eu destruirei. Em outras versões aí vai dizer a gorda e forte, não é? Eu a destruirei, apacentarei o rebanho com justiça. E aí esses 6 tipos ou 7 tipos de ovelha que nos traz aí o texto: fraca, doente, quebrada, desgarrada, perdida, gorda e forte, tem a ver também com o perfil que o Senhor Jesus tinha do seu rebanho, porque no meio do rebanho havia todo esse tipo de característica. E a primeira que a gente coloca ali, por incrível que pareça, é a gorda, não é? Sem nenhum preconceito, mas ela é uma das mais vulneráveis. Por quê? Porque sabemos que além da lã, que já era um perigo para as ovelhas, o peso aumentava ainda mais o perigo e a vulnerabilidade dessas ovelhas. Então, por incrível que pareça, quando a gente vê rebanho, o rebanho basicamente quase todos os animais, a gente se preocupa muito com os animais muito gordos, porque aparenta para a gente que é saudável, que tem mais rentabilidade, mas para o rebanho esses animais trazem mais vulnerabilidade. Eles ficam mais vulneráveis aos ataques dos lobos, porque a mobilidade é muito menor, eles têm dificuldade em relacionar-se com outras ovelhas, e além da própria vulnerabilidade deles também se afogarem facilmente.
E aqui o Senhor fala sobre essas gordas, né? Essas fortes, que na realidade elas são... E há uma característica muito interessante também com as ovelhas gordas, que elas são as mais inquietas. Elas estão o tempo todo ansiosas. E essa ansiedade perturba o rebanho, traz instabilidade para o rebanho. E essas gordas, inclusive, estimulam as ovelhas a dispersarem. Ó, que conceito, né? A gente tem a ideia de que não, é gorda, está forte, vai ter... Não, é mais prejudicial. E a gente precisa levar em consideração isso. Qual seria a correlação que a gente pode fazer com ovelhas humanas, igreja, pessoas? Será que são aqueles que se sentem conhecedores profundamente, religiosos, cheios de si, cheios de conhecimento das coisas de Deus e não sabe que está se prejudicando a si mesmo? Qual seria a correlação que a gente pode fazer? Aí eu vou deixar essas correlações para que vocês possam fazer essa aplicabilidade na própria vida de vocês. Será que você é uma ovelha gorda? Vamos pensar nisso. As doentes, por si só, as imagens estão bem pequenas ali, mas dá para a gente entender um pouco. Essa também é outro problema. Ovelha doente é uma ovelha também que dissemina a doença para outras. Ovelhas doentes, elas são ovelhas débeis, difíceis de se locomover, e como há uma necessidade muito grande do rebanho se locomover para lugares onde haja pastos verdes, pastos nutritivos e águas frescas, elas acabam afetando o desenvolvimento e o deslocamento também das outras. Além de consumir maior tempo, maior atenção, maior cuidado do pastor. Né? E lógico que a gente precisa levar em consideração que nós falamos no culto de oração na quinta-feira, de que nós podemos inclusive perfazer todos esses tipos, mas não podemos ser um tipo apenas. É aquele caso que a gente falou na quinta, sobre alguém que está sempre pedindo oração, né? Na quinta não, na sexta, no estudo, nós estudamos sobre isso, né? Sobre a ideia de nós estarmos fortalecendo uns aos outros, e os fracos, e o texto diz, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós lemos, se eu não me engano, 12 e o 13, o texto fala sobre nós estamos orando um pelos outros, pelos fracos, mas o original não está falando de fraco, no estado de ser, o original está falando num estado temporário de fraqueza, ou seja, precisamos orar pelos que estão em fraqueza. O que é que a gente aprende com isso? Que a gente pode ter em algum momento fraco, mas não podemos ser fraco. E tem gente que é fraco o tempo todo, não é saudável. Mas é possível que você seja uma ovelha gorda em algum momento, é possível que você seja uma ovelha doente também, é possível, mas você não pode ser apenas um tipo. Você não pode estar nesse estado desse tipo, principalmente essas, e parece que quase todas aqui sempre têm alguma deficiência. Aí nós vamos encontrar as magras, outro problema também, são desnutridas, são enfraquecidas, atrapalha o desenvolvimento do rebanho, ela não dá mobilidade, porque ela está ali sempre o tempo todo caindo, tem fragilidade nos ossos, muitas ovelhas magras quebram os ossos das patas, e quebrou os ossos das patas, tem que sacrificar a ovelha. Então, quem seria hoje essas ovelhas fracas? Ou que estão no estado de fraqueza? Será que é você? Será que você está nesse estado? As ovelhas desgarradas. Essas ovelhas, elas tinham... por que elas estão desgarradas? Porque em algum momento elas foram, por natureza rebeldes, se deslocaram do rebanho, se afastou e está lá afastada, completamente vulnerável para qualquer situação. Para o ladrão levar, para os lobos, os leões devorarem, porque ela está completamente desgarrada, ela está fora do contexto e sobrevida das ovelhas somente com o rebanho. Põe isso na sua cabeça. Sobrevida de ovelha só no meio do rebanho.
Ovelha que vai desgarrar, ela vai sair por algum momento desse rebanho, ela é ovelha vulnerável e a qualquer momento pode ser traçada, pode ser devorada, porque perde a sua força. A força da ovelha não está na sua individualidade, mas está no rebanho. Entendem por que a gente é contra desigrejados? Por isso que a gente é contrário a pessoas que têm a ideia de que precisa congregar de forma isolada. Irmão, se a gente está junto, orando um pelos outros, não tem sido fácil, imagine eu viver a minha vida cristã sozinho. E essas desgarradas foram algumas que no decorrer do tempo, elas por rebeldia se afastaram do rebanho. Não houve possibilidade de uma forma ou de outra ali, de um flash do pastor ter percebido que ela desgarrou. Ela se embrenhou ali pelos lugares mais difíceis de acesso e perdeu a vista, não é? Perdeu de vista. E a gente tem o Senhor Jesus falando inclusive que Ele dá uma atenção específica para essas ovelhas que estão desgarradas, porque é aquela 100 que as 99 Ele deixa. Por quê? Porque a ideia que se tem, mesmo essas ovelhas sendo desgarradas, sendo rebeldes, busca o seu próprio espaço, sua autonomia, acha que pode viver a fé cristã sozinhos. O Senhor nunca deixa de ser pastor e nunca deixa de se interessar em resgatar esta ovelha. Por isso que Ele deixa as 99 segura e vai em busca da ovelha desgarrada. Temos ali a ovelha perdida. Essa é a mais desconectada, de alguma forma, e observe que ela é diferente da desgarrada, porque a desgarrada, de forma consciente, sai do rebanho. A perdida não, ela está tão desnorteada, ela está tão desconectada do rebanho, que ela se toca, que ela está, não sabe onde, não sabe com quem. Cadê meu rebanho? Cadê meu pastor? Não sabe, está perdida, pirão perdido na vida. Que é diferente da desgarrada que por si só, por rebeldia, foge. Essa perdida, irmãos, o que tem na igreja é gente perdido. Perdidão. Não sabe quem são, não sabe qual é a relação com Deus, o que é que está fazendo na igreja, não sabe. Está perdido. E é um perigo esse, viu? Assim como os outros. É um perigo porque não tem sentido de vida. Não tem sentido de vida. Uma ovelha perdida é uma ovelha distraída. E algumas das vezes, segundo as minhas pesquisas, também não significa que as ovelhas perdidas estejam fora do rebanho. Isso que é interessante. Existem muitos pastores que caracterizam ovelhas que estão no meio do rebanho, mas elas estão completamente desconectadas. E por si só, a ovelha já é alguém, né, no conceito do animal em si, que já não tem uma noção de nada. Essa perdida é pior ainda. Ela está ali no meio do rebanho, mas não sabe o que é que ela é, o que é que ela está fazendo, para onde ela vai. E outra característica que é peculiar a todos os comentaristas falando sobre comportamento de ovelhas e pastores, é que uma das principais e negativas características da ovelha é que ela tem uma grande capacidade de disseminar o comportamento para outras. Isso é um negócio terrível. Todos os comentaristas que eu pesquisei, quase todos os comentaristas bíblicos vão dizer que a principal característica negativa da ovelha é que ela é fácil de disseminar o comportamento para outras. Ou seja, aquela perdida que está no meio do rebanho, ela leva outros também. Aí fica 2, 3 perdidas ao mesmo tempo. Está ali todo mundo no rebanho, mas está perdido. Irmãos, parece que tem pessoas que anos e anos estão no meio da igreja, mas está completamente perdido. E eu digo além, não é perdido no sentido de vida, no sentido de identidade, não. Ele é perdido sem Deus mesmo. Está perdido quanto alguém que está no mundo. Por quê? Porque não se encontrou, não foi alcançado pela graça do Senhor, mas está no meio do rebanho. E por final a gente tem as quebradas, né? Essa é outro problema, porque a quebrada, pelo carinho e pelo amor que o pastor tem, uma relação afetiva que tem com essa ovelha, ele não quer sacrificar. Mas ele compromete o seu tempo, ele compromete a dinâmica do seu trabalho, porque ele tem que dar uma atenção maior para essa.
Mas o mais importante nessa ovelha que é doente ou que está quebrada, é que ela não é inútil, ela está quebrada. Com cuidado, com amor, com a tala que vai botar ali na patinha, ela, dentro em breve, com a alimentação saudável, convive com as outras ovelhas positivas estão ali com ela, ela vai pensar, já está curada, volta a ser uma ovelha perfeita, boa. Mas ela precisa de uma atenção devida. A gente pode pensar e pesquisar, e vocês podem pesquisar muito mais sobre esses tipos. Então já caminhamos aqui com as características e os tipos. E nós vamos encontrar agora o autor fazendo a correlação, o evangelista João fazendo a correlação com a palavra profética do Senhor dada a Davi, e ele vai trazer especificamente no Salmo 23, a partir do versículo 2 ao versículo 5, 4 provisões que o pastor ele acaba trazendo para cuidar desse animal que é indefeso, que é míope, que é incapaz de cuidar de si mesmo. Ela necessita do cuidado do pastor, e o texto vai falar dessas quatro provisões desse pastor. E a primeira provisão está no versículo 2 do Salmo 23, que vai dizer: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Salmo 23, versículo 2, a primeira provisão é o descanso. A primeira provisão é o descanso. Por quê? Porque as longas trajetórias da caminhada das ovelhas, saindo de um lugar seco, com a falta de água, para um lugar mais robusto, mais alimentício para ela se desloca muito, e ela cansa. E como as patinhas e a própria constituição das ovelhas são passos muito lentos, você não vai encontrar uma ovelha correndo como uma coça, que pega altas velocidades. A ovelha anda muito devagarzinha, e quando você tem aquele fenômeno de ela correr atrás de alguém, é porque ela está assustada, ela está com medo, porque não é da natureza da ovelha ter velocidade. Então ela se cansa mais, são aqueles passos mais lentinhos, e como a distância é muito grande, ela precisa de um lugar de provisão, de descanso, e esse lugar é o lugar que o pastor pode dar. Pense, irmãos, que a nossa jornada, a nossa caminhada são passos lentos. A jornada da fé cristã é uma jornada longa, difícil, cheia de adversidades, e a gente tem sempre chamado a atenção para as pessoas que querem ter um passo de fé com Jesus, dizendo que a vida com Deus não é fácil. São lutas. A jornada é longa, nós vamos encontrar os lobos, nós vamos encontrar as adversidades, nós vamos lidar com as nossas próprias debilidades, mas uma coisa a gente precisa sair daqui ciente de que o pastor, o bom pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele sempre é o nosso porto seguro, o nosso lugar de descanso. E a gente, como ovelha, precisa entender isso. A gente está batendo em muitas portas, a gente está se desgastando com muitas coisas, nós estamos com muitos picos de ansiedade, tentando resolver os nossos problemas, quando na realidade existe um bom, supremo e perfeito pastor que quer nos dar descanso. E ele faz isso com celebridade. Ele nos leva para o lugar de descanso. Verdes pastos e águas tranquilas. Quanto nós estamos precisando de descanso em dias tão agitados, tão inseguros, tão incertos. Mas esse descanso não é a posse e as condições que nós temos. Esse descanso não são as possibilidades de empreendermos e termos uma segurança de vida nessa terra. O descanso é a possibilidade que nós temos em Cristo de estarmos diante da sua presença e desfrutar da sua doce e maravilhosa presença.
que acalma e traz serenidade à nossa alma. A segunda provisão é a direção. O versículo 3 de Salmo 23 diz: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. A segunda provisão que nós recebemos do bom pastor é a direção. O nosso pastor, ele nos guia pelas veredas da justiça, pelos atos de justiça. E nós vamos observar que o texto lá do Evangelho do capítulo 10 de João diz que o Senhor, ele entra junto com o rebanho, ele está junto com o rebanho, e quando ele sai primeiro e chama esse rebanho para que o rebanho siga ele. Por quê? Porque ele é a direção. É uma contramão da nossa sociedade, onde nós estamos vendo cada dia mais a sociedade buscando diversos caminhos, meios, metodologias, ideologias, ciências, todas as estruturações de todas as capacidades de meios para poder dar uma direção, uma diretriz a alguém, e a gente percebe que as pessoas continuam, como diz a Bíblia, como ovelhas perdidas, sem saber para onde é que vai, porque ovelha nenhuma, falando enquanto ser humano, temos a capacidade de ter a direção certa, justa. A direção é dada por Ele. Nosso bom pastor, Ele nos guia. Imaginemos se nós fôssemos abandonados a nosso próprio prazer, a nossa própria sorte. Certamente alguns de nós já tivemos essa experiência de andar de fato em atalhos perigosos, em vida, história de vidas difíceis, em comportamentos e atitudes que nós tivemos que eram puramente inclinações para satisfazer as nossas próprias naturezas, e eram lugares perigosos, eram ambientes perigosos. Tem alguns irmãos aqui da nossa congregação que já tiveram experiências perigosas na vida, e que muitas vezes você nem sabe. Poderiam não estar mais no nosso meio. E foi nesses lugares que o Senhor permitiu que esses irmãos passassem, é que o Senhor chamou para o momento certo serem dirigidos por Ele. Mas há em nós um comportamento relutante de ovelhas rebeldes, de querer sempre estar no controle da nossa vida. Irmãos, é muito difícil. Eu estou falando com muita seriedade. É muito difícil a gente ser guiado por Deus. Não é porque é difícil Ele nos guiar, não. É porque é difícil a gente deixar Ele nos guiar. Pense sempre que a dificuldade sempre será nossa, nunca dele. Ele tem o maior prazer. Ele tem toda a trilha correta. Ele tem toda a jornada segura. Ele inclusive nos chama para essa relação de caminhada com Ele, mas a gente tem uma natureza rebelde. Diga para essa ovelha que está do seu lado aí: você é difícil. Isso é difícil. E que você sabe que nos nossos dias o Senhor Jesus, Ele tem usado para nos dar direção vários mecanismos. Vários mecanismos. Inclusive uma orientação de um mais velho. Inclusive um conselho de um irmão. Inclusive o direcionamento das Escrituras, que permeia todas as necessidades das nossas vidas. Sempre há uma resposta bíblica para tudo na nossa vida, e a gente tem sempre a natureza difícil. Resistimos e queremos continuar nas trilhas sinuosas e perigosas da vida. O pastor, ele quer nos guiar para um lugar seguro. A outra provisão é a provisão da consolação. Ele vai dizer lá no versículo 4 de Salmo 23, mesmo quando eu andar, olhe que a expressão do verbo como está expresso,
mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Interessante que esses elementos que nós falamos na primeira mensagem, que é a vara, o cajado, que são elementos peculiares do pastor, nesse sentido, ele tem um propósito de consolar, de proteger, de guardar, de dirigir, de conduzir. A jornada da nossa vida é muito perigosa, irmãos. Para uns é perigosa literalmente, mas é perigosa porque diante de nós há sempre propostas que aparentemente são propostas agradáveis, mas elas são propostas de morte. Mas também nenhum de nós fomos chamados para a jornada cristã para passar em uma colônia de férias o tempo todo. Nós fomos chamados para ter aflições, para ter dificuldades. Alguns inclusive realmente estão em processo de caminhada na sombra da morte, não é lá aquele estado final, mas está passando. Mas o mais interessante é que há uma expressão e uma afirmação bíblica de que nesses lugares de dificuldade, de perigo, de adversidade, de luta que nós estamos passando, o Senhor está com a gente. E eu falei aqui a semana passada que o pastor, ele não dorme fora do rebanho, ele dorme no meio do rebanho. Porque é no meio do rebanho que os rebanhos dormem seguros, sabendo que o lobo está ali próximo, mas o pastor está presente. As coisas ao nosso derredor e ao nosso redor estão difíceis. Cada um na sua particularidade. Alguns de nós, ou quase todos nós, estamos passando de forma semelhante por adversidades parecidas. Como, por exemplo, a insegurança da nossa cidade, a instabilidade econômica, essa crise ainda que nós estamos vivendo de saúde. Todos nós estamos passando por isso, e somado a essas adversidades, alguns estão passando ainda mais coisas ainda. Mas a gente precisa nos apossar, nós precisamos nos apropriar da ideia de que realmente Jesus não é um pastor que está lá no céu, lá distante, vendo você passar por essa dificuldade, não. Ele está com você. Com você. E é por isso que você ainda não foi destruído. Nem eu. Ele está com a gente. O problema é que a gente ouve isso, a gente sabe disso, mas a gente não se apropria disso. E a gente tem batido aqui muito sobre a questão de doença. Temos batido muito isso aqui. Irmãos, nós temos a solução. A solução. Que Jesus nos ensina que Ele pode usar uma palavra como Ele pode usar a ciência. Porque alguns Ele curou, outros Ele passou lodo. Mas Ele continua curando. A gente sabe disso. Nós temos certeza disso. Conhecemos que a Bíblia fala sobre isso, conhecemos até pessoas no nosso convívio que foram curadas, mas quando é com a gente não consegue se apropriar. A gente não consegue. Quando é para sermos usados para o outro, pior ainda. A gente coloca a dúvida, a incerteza, e diz que a gente não sabe. Jesus ele está atravessando os rios das dificuldades, os rios das adversidades conosco. Ele é pastor que está no meio do rebanho, e por ele estar no meio do rebanho é que o lobo não se aproxima. Ele está próximo, ele está ali circulando. E eu quero falar um pouco rapidamente sobre essa perspectiva desse lobo com um olhar espiritual, com a simbologia espiritual. Irmãos, a gente não tem consciência do que acontece no mundo espiritual, porque esse olho nosso não consegue enxergar. Mas é real.
ao mundo material, ao mundo imaterial. Existe o mundo físico e existe o mundo espiritual. E esse mundo que nós vivemos aqui, ele é muito pequeno, ele é muito limitado, mas existe um mundo irrestrito espiritual que a gente não sabe. Quem está atuando, que está ali manifestando, e para a nossa compreensão, o mundo espiritual, ele não tem limite de tempo, ele não tem limite de geografia. O mundo espiritual, ele é permanente, porque enquanto a gente dorme, os espíritos, os anjos não dormem. O mundo espiritual funciona 24 horas na nossa perspectiva temporária, porque na perspectiva do mundo espiritual, tudo é muito eterno. E a gente não se atenta para isso, porque tudo que envolve a nossa vida envolve o físico, o palpável, mas também envolve o imaterial, o espiritual, tudo. Se você compra, se você vende, se você vai ali na padaria, existe um mundo espiritual por trás de tudo isso, que a gente não tem noção, ou tem, ou precisa ter, ou precisa discernir e entender que as coisas funcionam com esse olhar. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós não podemos viver olhando apenas nessa perspectiva dessa vida, mas nós precisamos olhar para a vida, para as coisas espirituais que vão acontecendo, e a gente precisa olhar que a nossa vida é também uma vida espiritual. Irmãos, nós estamos seduzidos pelo físico, pelo palpável, pelo que é visto. Nós estamos vivendo pelo que a gente vê, pelo que a gente pega, mas existe um mundo muito maior do que isso, e principalmente o mundo espiritual que está a nosso favor. E quando a gente empresta uma bênção, quando a gente ministra algo sobre alguém, e a gente precisa fazer isso mais e mais e mais, a gente está abrindo portas, abrindo decretos espirituais, que vai muito além da uma palavra que eu estou dando para você. Tudo tem sentido, e tudo que envolve a sua vida, se você tem conexão com o Senhor, se você é ovelha do Deus Altíssimo, o bom pastor, tudo tem conexão espiritual, tanto positiva quanto negativa. Eu não estou te convocando para você entrar numa polarização entre bem e mal, entre anjos do bem e anjos do mal. A gente vai andar pela rua, se estou dizendo, será que tem demônio aqui? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem do seu lado um mundo espiritual a seu favor. E se você não sabe, é bom que você saiba, esse mundo espiritual a nosso favor é regido pelo Senhor do Universo. Está a meu favor. Está a meu favor. Eu quero saber quem está contra no mundo espiritual. Eu não quero saber quem é as entidades, as potestades, as malignidades. Eu sei que eu vim para desfazer as obras dele no nome de Jesus. Então essa enfermidade que está muitas vezes nos assolando, a gente está batendo muito isso aqui, irmãos, porque nós estamos vivendo um tempo de enfermidades. Essa enfermidade que está agindo, que está batendo na sua porta, você precisa, no nome do Senhor Jesus, liberar uma palavra de cura. Mas não é dizer, Senhor, se o Senhor quiser. Não, Ele já disse na sua palavra que nós temos autoridade para curar. Nós temos autoridade para curar, mas a gente fica assim, será? Será não? É verdade? Ou a gente acredita que a palavra diz, ou estamos aqui fazendo o quê? Eu quero dar um parêntese aqui, e os irmãos que estão em casa e muitos que vão ouvir essa mensagem. Abra Lucas capítulo 9 para a gente ter isso com convicção e com prática. Porque o que a gente precisa também não é só conhecimento não, irmãos. A gente precisa ter conhecimento das coisas, mas a gente precisa ter prática, experiências com Deus. Lucas capítulo 9, versículo 1, Jesus chama os 12 e diz para os 12, olha, tenham todo o poder e toda a autoridade. Vai lá dizer o texto, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. E o versículo 2 vai dizer também os enviou a pregar o reino de Deus e a quê? E a curar os enfermos. Quem é que cura os enfermos? Quem é que cura os enfermos? Somos nós.
Agora no nosso poder, no nosso nome não, no nome de Jesus. Mas é você que cura os enfermos. E o nome de Jesus é glorificado. A gente fica, será que é? Será não, a Bíblia está dizendo aqui. Ele está dizendo, para efetuarem curas no plural. Por quê? Porque são várias doenças. São doenças e enfermidades. Doenças físicas, enfermidades da alma. Ele nos enviou para pregar. Isso tem a ver com o reino de Deus, irmãos. O reino de Deus é reino de vida, é reino de cura, é reino de libertação, de restauração. Então a gente não pode chegar no trabalho, ver um colega passando por dificuldade, um colega opresso, porque a gente tem perspectiva espiritual, a gente tem o olhar do que está acontecendo no mundo espiritual e falar, rapaz, é luta mesmo, está tudo difícil na vida. Toma consciência de que você é um ser espiritual, você tem discernimento espiritual, você não está só ouvindo o problema do seu colega, não é apenas um problema no âmbito material, no âmbito físico, mas existe um mundo espiritual, e você espiritual sabe que existe isso, e como espiritual você tem que agir com espiritualidade, dizendo, eu vou orar por você. Aí alguém pergunta, como é que eu sei evangelizar? Isso é evangelizar, é trazer o reino de Deus às pessoas. A partir de hoje, toda pessoa que você tiver contato, faça isso como exemplo. O Espírito Santo de Deus, eu estou falando da parte do Senhor. O Espírito Santo de Deus vai te lembrar, se a sua boca travar para fazer, você vai ser justificado diante de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus vai dizer, Neto disse isso para você, faça agora. Você vai no mercado comprar o pão. A pessoa que te der o pão, você diz, olha fulana, muito obrigado. Eu quero te ministrar bênção, saúde, ministração sobre a tua vida, não sei quais são os seus problemas, e se você estiver muito conectado com o Senhor, você vai dizer, Senhor, o que é que está se passando com essa pessoa, me dá uma palavra de conhecimento, e você vai ministrar, e a pessoa vai dizer, rapaz, como é que essa pessoa sabe dessa minha vida? E você vai dizer, é Jesus, porque Jesus tem um amor à sua vida, e Ele está te chamando, ovelha. Você quando for ali na feira pegar o limão, a laranja, comprar a hortaliça, você pegar na mão da pessoa e dizer, olha fulano, eu estou te abençoando com toda a sorte de bênçãos espirituais que eu tenho no Senhor Jesus. Quando você pegar o metrô, seja lá o que for, o transporte público, o cobrador, o motorista, antes de você descer, motorista, Deus te abençoe, eu ministro sobre tua vida, sobre tua família, saúde, paz, em nome de Jesus. E você vai fazer isso, e se você não fizer isso, você vai prestar conta ao Senhor, porque hoje você sabe que você tem autoridade para fazer isso, no nome do Senhor Jesus. Isso é evangelizar. Não precisa marcar nada para evangelizar. Eu sou a evangelização viva, eu sou carta viva do Senhor para abençoar. A gente tem a perspectiva espiritual do que acontece no mundo espiritual, e a gente está andando como se fosse naturais. Chega no trabalho, o colega fala, rapaz, minha vida esse final de semana foi péssimo. Você fica ali ouvindo. Você espiritual ouvindo aquilo fica calado, não diz nada, não profere nada, não desfaz esse decreto, e você fica ali porque está vivendo no seu mundinho. Mas o Espírito Santo de Deus vai te incomodar. Aí vai dizer, agora é a hora. Você vai dizer, eu não sei quais são os seus problemas, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que o Senhor me disse que eu sou bênção. Porque em ti, Neto, serão benditas todas as famílias da terra, e eu quero te abençoar. Esse problema vai ser resolvido, essa cura, essa libertação, essa restauração, seja o que for, vai ser resolvido para a glória de Jesus, porque meu Deus é um Deus vivo e real. Você quer ser instrumento nas mãos do Senhor? Não tem ninguém, nenhuma classe especial que o Senhor quer usar. Ele usa a igreja. Voltando para cá para a mensagem. A última provisão de vitória, o versículo 5, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o cálice. Nosso pastor não apenas caminha conosco diante das dificuldades, mas ele nos dá a vitória contra os inimigos. Sejam físicos, sejam sobrenaturais, sejam humanos e sobre-humanos. Ele prepara uma mesa de vitória. Lógico que Davi estava falando dele. Ele estava falando das vitórias que ele tinha diante dos inimigos.
E principalmente o principal inimigo que ele tinha era o seu próprio filho e o rei Saul. Não eram nem os filisteus, eram os de casa. Filho, Absalão e Saul. Ele honra ungindo a cabeça com óleo e nos dá alegria. Esse é o nosso Deus. E eu quero finalizar, irmãos, dizendo para os irmãos que duas coisas me chamam a atenção nesse texto, dessa relação do pastor com a ovelha, e que tem muito a ver com a cultura judaica. O versículo 3, voltando agora para o Evangelho de João no capítulo 10, o versículo 3, versículo 4, o versículo 14, dá uma particularidade ao texto. Evangelho de João no capítulo 10, 3, 4 e 14. O 3 vai dizer: ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. E depois o versículo 3, o versículo 14 vai dizer: elas me seguem porque elas conhecem a minha voz. E o versículo 14 ele vai dizer: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Qual é a particularidade que eu vejo nessa expressão manifesta do Senhor Jesus? É que há identificação, há identidade, há intensidade e há relacionamento. Vocês lembram que Jesus, em algum momento do episódio, ele tem o cuidado de chamar algumas pessoas pelo nome. E o texto bíblico vai dizer para a gente que até as próprias pessoas se estranharam. Porque chamar alguém pelo nome na cultura judaica significa intimidade, significa conhecimento. Quando alguém nos chama pelo nome, porque nos conhece. E isso é uma das principais marcas da relação pastor e ovelha. Ovelha e pastor. Identificação, identidade, intimidade, relacionamento. Não apenas ele conhece as ovelhas pelo nome, mas a ovelha também conhece a sua voz. É intimidade. É aquela coisa que você está andando pelo caminho, alguém está lhe gritando, você percebe, seu ouvido está, rapaz, essa voz é conhecida. É voz conhecida. Aí chama neto, aí está me chamando, né? Mas como tem muitos netos, vamos ver. Aí não é conhecido, aí você vira, ô fulano, como é que está? Chamou pelo nome, você identificou a voz, porque há um mínimo de conhecimento mútuo. Ovelha segue, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Pastor guia, porque ele conhece as ovelhas pelo nome. Intimidade, relacionamento, identificação. Aí quando a gente vai contrapor, vai dizer que o ladrão, o mercenário, ele vai buscar as ovelhas, mas as ovelhas não vão porque ela não conhece a voz de quem é mercenário. E nós vimos aqui a semana passada que o rebanho era muitos rebanhos juntos, mas elas não perdiam a identificação de quem era o seu pastor. Nós estamos vivendo com muitas vozes, uma sociedade de muitas vozes, que estão tentando nos distorcer, nos distrair, nos enganar. Irmãos, a gente precisa ouvir a voz do nosso Senhor Jesus e segui-lo. Por último, elas ouvem a voz e são conduzidas. Há um estado passivo e um estado ativo. O estado passivo é que elas são conduzidas pelo próprio pastor. É fácil, como dizia meu avô, é fácil ser crente quando a gente é obediente. Fácil. A gente vai seguindo. O Senhor diz isso, eu vou seguindo os passos. A minha relação é assim com as pessoas, do jeito de falar, de agir. É assim que o Senhor disse que eu devo ser, eu tenho que seguir. E você faz isso com muita liberalidade. Não é difícil, é o lado passivo. As ovelhas, elas não tinham a preocupação
do destino que estavam tomando, porque elas sabiam de forma segura que o pastor estava levando para um lugar certo. Então iam. Se for necessário em algum momento daquela caminhada ali, que elas se perdiam um pouco da voz, o pastor dava uma cutucadinha, vem para cá. Diga para o irmão que está atrás de você, se for necessário, o Senhor Jesus vai te dar uma cutucadinha. Se for necessário mais ainda, Ele vai te dar uma porradinha. E vai dizer, ovelha, aqui ó, aqui ó. Agora você vai dizer para o irmão que está na frente, olhe, eu não quero tomar cutucada, nem porradinha do sumo pastor, porque eu quero ser ovelha obediente. Não vai tomar cutucada nenhuma se você obedecer. Ande na linha que Jesus vai dizer, fiel, maravilhoso, benção essa ovelha minha. Que ovelha maravilhosa, que ovelha bendita, que coisa boa, não é? Não é magro, não é gordo, não é? Está dentro dos limites ali. Agora, se for necessário, o Senhor vai chamar. Por quê? Porque aí vem a parte ativa da ovelha. A parte ativa é, nós precisamos, não temos opção, nós precisamos obedecer. Ah, isso aqui da Bíblia, não tem isso aqui da Bíblia, é a Bíblia toda. Ah, isso aqui eu posso, aqui não tem, isso pode, aqui não pode. A Bíblia toda é a palavra de Deus. E por ser toda a palavra de Deus, é a palavra, é a voz do pastor. Eu tenho que obedecer. Não questione não que você vai estar, e eu sempre errado, e Jesus sempre certo. Obedeça. Vamos obedecer, porque Ele vai estar nos levando para o lugar seguro. Somos desafiados a amar a Jesus na mesma dimensão que somos amados por Ele. Se nós como ovelhas compreendermos isso, nós vamos ter uma jornada segura. Isso não quer dizer que não vai ter lobos, não. Isso não quer dizer que não vai ter uma jornada situosa e difícil. Isso não quer dizer que não tenhamos adversidades. Mas isso quer dizer que o pastor estará com a gente. É para hoje isso. É para esses dias nós vivermos essa verdade. E agora nós vamos colocar em prática. Como falei, não sei qual o tipo de ovelha você é. O que eu sei é que você precisa ser uma ovelha saudável. Nem quebrada, nem desgarrada, nem perdida, nem gorda, nem magra, nem doente, mas uma ovelha saudável. É isso que você quer ser? É isso que eu quero ser. É isso que eu busco ser. Uma ovelha saudável. E é fácil. É apenas obedecer ao pastor. Vamos orar? Muito bom, Senhor, visitar textos tão já batidos, textos que já lemos, relemos, já ouvimos, mas mesmo assim a gente consegue compreender e entender da parte do Senhor que ainda há águas frescas e cristalinas que saem da Tua palavra, porque ela é sempre viva e real. Te louvamos porque essa manhã o Senhor tem nos chamado para esse lugar. É um lugar de pai que cuida de filhos e filhas, mas não é um pai qualquer. É o Pai perfeito. E te agradecemos porque aprendemos aquilo que o Senhor não quer que sejamos. E te louvamos por isso, porque o Senhor sempre deixa claro aquilo que o Senhor não quer que sejamos. O Senhor não deixa a nosso mercê, o Senhor não deixa a nossa consciência, o Senhor não deixa no nosso achismo. O Senhor diz em Sua palavra
como devemos ser como ovelhas. Nos ajuda, Senhor. E como rebanho local sobre esse lugar, nos ajuda a sermos um rebanho produtivo, um rebanho comprometido com o Senhor, um rebanho que se aproprie das verdades descritas na Tua palavra. Nos ajuda a ser um rebanho onde possamos ajudar uns aos outros a jornada, mas tendo sempre o Senhor no centro, como sumo pastor. Sei que alguns dos meus irmãos estão passando por algumas dificuldades, alguns mais do que outros, mas nós precisamos nos conscientizar e sair nesta manhã aqui. Alguns estão em casa, outros ainda vão ouvir essa mensagem. Nós precisamos ter a consciência de que o Senhor está conosco. O Senhor é o bom pastor que ainda bota para fugir os lobos e os perigos. O Senhor ainda é o pastor que quer nos guiar para que a gente não caia no abismo. O Senhor é ainda o pastor que quer nos levar para águas frescas e cuidar de nós para que nós não possamos nos afogar com as nossas lãs. Pai, nos ajuda a ser melhores ovelhas. E que isso não tem nada a ver com o outro, tem a ver comigo e a minha relação com o Senhor. E que a gente possa aprender, Senhor, com a Tua palavra que nos dá autoridade para, nesses últimos dias, fazer sinais e maravilhas para que Teu nome seja glorificado. Te agradecemos, Senhor, esta manhã, em nome de Jesus. Amém.